Olá, neste vídeo eu quero discutir com você os diferentes conceitos de corpo para a psicologia do esporte. Eu quero trazer aqui dois pontos centrais, o corpo e o sujeito. Por um lado, a atividade física e a prática esportiva, elas requerem funções musculares, funções respiratórias e funções cardíacas. E aqui a gente tem o corpo como instrumento, o corpo orgânico. Por outro lado, essas funções, elas estão diretamente ligadas às questões subjetivas, às questões do eu, uma vez que no esporte há diversos componentes que intensificam tensões, ansiedades, angústias. Então nós podemos atribuir aí um inconsciente, é que a gente tem um corpo sede de conflitos, um corpo atravessado pelo inconsciente, um corpo habitado pelo sujeito do desejo, ou mais precisamente, um sujeito que opera um corpo. Nós estamos trazendo para a superfície o conceito de corpo simbólico, que o corpo na fala, uma vez que ele é linguagem, ele é o que nos distingue enquanto humanos. É a linguagem que diz do nosso corpo. E é ela que faz o corpo ser um corpo marcado de significantes. E atualmente, esta subjetividade intrínseca à prática esportiva tem levado muitos profissionais a repensarem os seus métodos de treinamento e a reavaliarem as suas filosofias de trabalho. E estes profissionais, eles reconhecem que o desempenho atlético ele será fornecido não apenas pelo treinamento físico, mas também através de um trabalho psicológico integrado. Então, quando a gente pensa a nossa prática profissional e olha para o corpo, que ele é instrumento, que é biológico, a gente consegue avaliar a evolução do nosso projeto de ensino, comparando este corpo a alguns padrões também biológicos, porque este corpo nós estabelecemos níveis, nesse sentido o corpo ele é mensurado, ele é testado, e eu posso mensurar o nível de desempenho físico, o nível mental e o quanto eu me esforço para realizar determinada tarefa. Nós temos aqui um corpo quantificado, um corpo que é visível, que ele pode ser tocado, apalpado. Este corpo que eu sei, este corpo que está lá e que ele reage a determinados estímulos, estímulos físicos, estímulos motores. Mas e aquilo que está invisível, aquilo que está em mim, que pertence ao meu corpo e que eu não posso tocar, aquilo que está em mim que eu não posso controlar? Na verdade, aquilo que eu sequer sei que está lá, mas que se manifesta para além da minha vontade. Se a gente pensar no treinamento, eu consigo oferecer um estímulo para aquilo que eu não vejo? Eu consigo obter uma resposta que se encaixa? Relembrando aí um pouco a crônica do Nelson Rodrigues, ele diz que é preciso atribuir uma alma ao craque, mas a alma ela pode ser mensurada, testada, avaliada. O fato é que a alma ela é um princípio espiritual do homem, aquilo que se opõe ao corpo, mas que também pode ser traduzido como a psique, que contém os sentimentos mais profundos de alguém. E por isso mesmo, ela é atravessada por questões particulares. A alma é aquilo que nos anima, que nos dá vida e faz a experiência de vida algo particular. É aquilo que eu absorvo do mundo, aquilo que está dentro e que muitas vezes eu sequer sei que está lá. E se eu não sei que está lá, se eu sequer imagino, ele pertence ao meu inconsciente. Na maioria das teorias que cercam a psicologia do esporte, o corpo ele é tratado para fins de desempenho. Isso implica dizer que diretamente o corpo ele está associado ao comportamento. No entanto, o sujeito é também tudo aquilo que ele absorve ao seu redor. Existem marcas que são conscientes, a gente sabe que elas estão lá, e marcas que são inconscientes, que a gente sequer imagina e que ficaram lá guardadas, lá para dentro da gente. São marcas que a gente tem, mas a gente não sabe. Voltando aqui à questão da prática esportiva, do ponto de vista do treinamento físico, a repetição de estímulos motores ela se faz essencial, mas para aquilo que escapa, né? Como a gente pode trabalhar os aspectos psíquicos, como trabalhar com aquilo que a gente nem sabe que está lá. Por exemplo, eu sei que no basquetebol é preciso quebrar a mão no ato do arremesso, eu sei. Então por que eu não faço isso, né? O que me barra? Alguma coisa impede. E se esta coisa que impede for justamente o inconsciente, aquilo que a gente não sabe que está lá, então nós não damos conta, né? Como que nós resolvemos isso? Acho que o primeiro passo é aceitar que existe esse corpo pulsional, que é local de prazeres e desprazeres e que influencia a prática esportiva. No treinamento fica muito evidente as limitações do organismo biológico, é por isso que a gente fala em idade ótima
para determinada prática esportiva de um corpo que se desenvolve e que pode ser treinado a fim de se aprimorar as suas capacidades físicas e motoras. A questão aqui é que, independente de qual seja a prática esportiva, há um aparelho psíquico que influencia este estar no esporte, e neste caso o psiquismo não é uma estrutura que pode ser condicionada ou treinada, porque o que é psíquico não possui níveis ou estágios que possam ser atingidos. Então, a pergunta que nós devemos fazer aqui é: quem é o sujeito do esporte? Quem opera o corpo que desenha o esporte? E a partir daí, nós podemos oferecer espaços para uma prática esportiva prazerosa, respeitando a individualidade de cada um. No próximo vídeo, nós vamos abordar como o corpo é captado pela linguagem. E eu aguardo por você. Um grande abraço.